gente linda! Vamos de espaço feminino a partir de agora aqui conosco na NTV? Sim ou claro? Espero que seja uma dessas duas respostas, hein? Por favor. Me conta uma coisa, você gosta de ter uma aparência mais jovem, mais harmônica, bonita, com aquele aspecto assim de cara de princesa que dormiu uma noite toda com tranquilidade? Pois é, quem não quer ter essa naturalidade com poucas intervenções? É isso. Ou é esta a finalidade da harmonização facial. E é esse o trabalho que a doutora Bárbara Rocha vai contar pra gente aqui no Espaço Feminino. Como os pequenos detalhes fazem toda a diferença e melhoram sobremaneira a sua vida. Te garanto, a sua autoestima vai lá pra cima, lá pro céu. E ela tem várias técnicas super bacanas e nós vamos falar mais dessas possibilidades aqui no nosso programa. Além disso, eu vou conversar com a ex-assessora de Marquinhos das Bananas, depois que aconteceu da votação na Câmara, em que ele perdeu o cargo por conta da denúncia que ela fez de assédio sexual. Ela conta do seu sentimento, o que espera do futuro a partir de agora, já que, além do processo na Câmara, a Justiça, a polícia também segue em investigação. E a gente quer entender toda essa história, todo esse arranjo e, mais do que isso, ela enquanto pessoa, como ela está depois disso tudo. Você, fique à vontade para participar comigo, dar a sua sugestão, fazer a sua pergunta, porque aqui o programa é seu, então, fique à vontade, tá? Por falar em ficar à vontade, já te chamo para ir lá no Facebook acompanhar a programação da NTV também. A gente pode acompanhar a programação pelo canal 8.1, pelo nosso site ntv.tv.br e lá pelo Facebook no @NTV Patos de Minas, tudo isso ao vivo, tá? E aí vai ser o seguinte, eu vou fazer questão, eu e a Copatos, né? Quem não é apaixonado pela Copatos, me conta. Não tem, né? Não tem uma pessoa que não seja. Mas eu e a Copatos vamos dar uma cesta recheada de produtos para você e é super simples. Basta você participar lá no nosso Facebook. Acessa lá, ntv.tv.br. Aliás, lá não, lá é o @NTV Patos de Minas. @NTV Patos, ao @NTV Patos de Minas, você vai encontrar a gente por lá. Você vai assistir a programação por lá ou dar o seu recado. Mas tem que participar escrevendo alguma coisa. Aí fica à vontade aí. Se quiser fazer uma pergunta, pode. Mandar um recadinho, dar a sua sugestão. Pode ser até uma sugestão de reportagem, porque é um canal que a gente conversa, tá? Então, quem participar lá no nosso Facebook, mandar uma mensagem, vai concorrer a uma cesta Copatos. Mas lembrando que o nosso programa está ao vivo agora. Começou 18 e pouquinho, vai até às 19 horas e aí eu encerro. Esse é o horário para você participar para concorrer, então, uma cesta Copatos. Fechado? Então, estou te esperando, já vou pegar o celular aqui, ficar de olho também nas suas mensagens, porque se tiver alguma pergunta, a gente responde também para quem a fizer. Fique à vontade também para participar conosco pelo nosso WhatsApp. É o nosso canal também, outro canal de comunicação que você quiser. Nós estamos à sua disposição sempre. Tem uma sugestão de reportagem, uma imagem que flagrou, enfim, converse conosco. O jornalismo da NTV está sempre à sua disposição. NTV, nossa FM e também Patos Já. Me conta uma coisa aqui. Vocês assistiram o programa passado? Assistiram, né? Viu quem estava aqui? Era o Matheus Borges. Porque eu tive que sair, fiz uma intervenção, já voltei, está tudo ótimo. E ele fez um desafio. Qual era o mesmo desafio, Matheus? E aí, dona Ludmila Baia, eu vou propor um desafio para a senhora. O público de casa pode mandar alguns desenhos e escolher qual tatuagem Ludmila Baia vai fazer e mostrar aqui no programa. Tatuagem? Eu não tenho nenhuma. Diz que quem tem a primeira, fica mais fácil para fazer um tanto. Você tem, Vinícius? Não. Tem, Vinícius? Tatuagem? Tem, Júlia? Não? Tem? Tem? Tem tatuagem?
tem muitas. Só uma. Mas já me disseram assim, faz uma, carro aberto, para poder fazer um tanto. Não é assim? Eu não tenho nenhuma tatuagem. E ele ainda lança um desafio que as pessoas podem escolher. Pensa bem. Mas eu me rendi ao desafio do Matheus Borges. Eu fiz uma tatuagem, minha gente. Mas eu só vou mostrar se vocês disserem que querem ver. Tá? Eu não vou mostrar agora. Ô Luiz, fique atento aí às mensagens para mim no WhatsApp, no Facebook. Se chegar mensagem falando que quer ver a tatuagem que eu fiz por conta desse desafio aí, me conta que eu vou mostrar ainda neste programa. Se ninguém quiser ver, tiver desinteressado de ver tatuagem, não vou mostrar também não, tá? Sou prática sim, mas se você tiver curioso, curiosa, eu vou mostrar sim, senhor. Porque agora vou fazer assim, eu vou para o intervalo, mas fiquem ligadinhos, porque na volta o nosso assunto é sério. Eu vou conversar ao vivo com a ex-assessora da Câmara Municipal de Patos de Minas, que denunciou o Marquinhos das Bananas de assédio sexual. Já teve uma votação na Câmara. Os vereadores entenderam que sim, Marquinhos das Bananas cometeu assédio sexual, tanto que foi afastado do cargo, porque ele pode recorrer. O Nivaldo Tavares está para assumir a cadeira. Faltavam algumas questões burocráticas a serem resolvidas, que o vereador já tomou as providências, que é o caso de ir ao cartório buscar o diploma. Aí depois é uma questão do juiz autorizar e a Câmara, então, vai fazer com que empossar o Nivaldo Tavares para que ele siga no lugar de Marquinhos das Bananas. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. De volta com o nosso Espaço Feminino, agora o assunto é sério. A gente vai falar, sobretudo, de coragem. Da coragem de uma mulher que reescreve a história política de Patos de Minas, mas, sobretudo, encoraja tantas outras mulheres na busca dos seus direitos. Assédio sexual, um crime mais comum do que a maioria pensa. E que há justiça, pode haver justiça. Eu converso com a ex-assessora de Marquinhos das Bananas. Ela já contou essa história para mim, de tudo que aconteceu, do drama que ela viveu. E depois disso, muitas pessoas apontaram o dedo para ela, mas muitas e mais pessoas se voltaram para a condição que ela passou. Ela está aqui do meu lado. A gente não vai mostrar a imagem dela, a gente vai preservar a identidade dela para que ela continue esse processo com essa garra, com essa vontade, porque ainda tem uma caminhada longa pela frente. Obrigada pela confiança de novo, em conversar comigo, em abrir o seu coração, a sua história. E como eu abri falando aqui, te falei, é uma luta que fala por muitos. Você tem noção disso? Dessa extensão da responsabilidade que você toma? Na verdade, eu estou tendo noção, sim. Eu não imaginava que tomaria tais proporções, mas não dá para esperar menos de um caso desse, né? Quando você volta e lembra do que ocorreu, do que aconteceu, essa história ainda é viva na sua cabeça ou está lá no passado, numa memória que você insiste em apagar, está apagando ou está difícil de fato de esquecer? Não, está difícil de apagar, porque o tempo todo eu revivo um pouquinho. A cada pessoa que questiona a minha verdade, que questiona se eu não provoquei tudo que eu passei, na minha cabeça eu tento me explicar novamente para eu não me perder.
para eu nunca acreditar que eu sou culpada do que aconteceu. O que mais te doeu de tudo que falaram? Ou você não importou com isso? Não, eu me doí bastante com o que as pessoas falam, porque ignoram a história toda e ficam só num ponto, querendo justificar o ato dele pela forma que eu agi. Sabe, a questão do motel, porque a pessoa vê a história toda. O fato dele ter perdido o cargo já é um indício de que houve realmente o crime, mas as pessoas, mas ela não foi obrigada, ela não foi arrastada. Então, as pessoas julgam muito por essa parte, como se eu tivesse ido porque quis e agora arrependi e estou processando. Mas não é essa a verdade. Essa é o que, de tudo que você sofreu, você perdeu as contas de quantas vezes foi assediada? Sim. Não tem como, foram incontáveis as vezes que ele te assediou. Sim. Dentro e fora do gabinete? Isso. Ele te procurou na sua casa? Sim. Essa vez que vocês foram para o motel, então, que aí as pessoas falam, bom, você não foi coagida aí, você não foi obrigada, você não foi sequestrada, nada, você foi porque você quis. Por quê? Eu fui porque, dinheiro ele já tinha me oferecido várias vezes, muito mais que R$500. E nas gravações tem isso. Só porque, dessa vez, ele tinha prometido que ia parar de me ligar, porque eu falei que não aguentava mais ser maltratada e ele me ligar o tempo todo e me destratar na frente das pessoas. E ele, não, mas para você ser bem tratada, você tem que me ajudar. Aí ele falou, vai comigo uma vez só, eu sei que eu vou desencanar, que eu vou desistir de você, que é só uma vez, é uma cisma que eu tô. Aí eu peguei e fui. E o dinheiro ele me deu como uma forma de me incentivar a voltar, porque na cabeça dele eu voltaria, né, para ganhar R$500 a mais, R$2.000 a mais no mês. Na cabeça dele eu voltaria por isso, mas eu não fui pelo dinheiro. Ele me deu como um incentivo para eu voltar. E lá você, de fato, não fez nada com ele? Não. Em nenhum desses momentos você teve contato físico? Não. Aí, outro ponto que eu acredito que ele pensou que eu voltaria, porque lá ele não forçou nada, não tentou me tocar sem a minha permissão. Então, talvez ele pensou, ela viu que eu sou tranquilo, né? Na segunda vez ela se solta mais, ganhando dinheiro. Mas não era essa a questão do momento. Ele falou que ia parar de me ligar, que ia deixar eu viver minha vida fora, porque ele não deixava. Ele me ligava dia e noite, domingo, feriado, não tinha dia e horário para me ligar. E como é que você ficou durante esse período? Foram cerca de 4 meses, todo esse processo. Como é que foi viver isso ao lado da sua família? Foi aterrorizante, porque as pessoas viam, várias pessoas da minha convivência já viram eu atender a ligação e escutava ele gritando e ficava assim, mas por que ele está falando isso desse jeito? Aí eu, não sei também, porque não tinha como eu explicar naquele momento. E todo mundo já ficava assim, percebendo que tinha alguma coisa realmente errada. E para mim isso era terrível, porque eu me via sem força para pedir ajuda, para nada. A única ajuda que eu consegui, assim, muitas pessoas me aconselhavam, não, aguenta e vai gravando, porque o que ele está fazendo não é certo, ele não pode fazer assim, ele não pode exigir nada de você. Caiu a ficha quando alguém te falou, ou você também já estava incomodada demais com tudo que estava acontecendo? Eu estava bem incomodada, só porque, por ver assim, na televisão, nas notícias, que não era assim, um assunto que o povo realmente se importava com a vítima, eu tentava não... Assim, minha vontade não era denunciar. Eu fui gravando, mas, no fundo, eu não queria que chegasse a esse ponto, eu queria que tudo parasse. Eu queria continuar no meu trabalho, fazendo meu trabalho como eu sempre fiz. Então, minha vontade era continuar. Mas aí as pessoas foram falando e foi ficando tão intenso, minha cabeça, eu já não conseguia pensar, raciocinar nada direito. E eu vi que aquilo era muito errado, porque não era à toa que eu estava daquela forma. Conosco também participa a advogada da ex-assessora
Kátia Mendes está comigo aqui. Olá, Ludmila, tudo bem? Tudo bem, Kátia? Hoje a gente fala à distância, mas sua presença também é muito importante aqui, porque é um caso, como eu abri falando, que muda o curso da história política de Patos de Minas. A gente teve pela primeira vez um vereador cassado, e ainda por assédio sexual. A gente sabe que cabe recurso, mas até ontem a gente conversava com o presidente da Câmara, não havia chegado nenhum tipo de informação nesse sentido ainda. A gente sabe que é um processo que é analisado, investigado pela polícia, vai chegar, né, à justiça para que haja um entendimento. E nessa etapa, como que está? Então, Ludmila, eu te agradeço muito a compreensão, né, por ter entendido que eu não poderia estar aí hoje. Agora está sob investigação da polícia. Semana passada, por coincidência, no dia posterior, ela foi chamada à delegacia para prestar esclarecimentos adicionais, né, além dos que ela já tinha prestado, e a gente está aguardando, na verdade, o andamento desse processo criminal agora, né? Mas quanto ao que você disse, que muda o curso da história política de Patos e tudo, eu tenho exata noção do que você está me falando, porque eu me recordo que quando eu fiz a denúncia, procurei o Ministério Público e tudo, eu ouvi, enquanto advogado, inclusive, ouvi comentários do tipo, isso não vai dar em nada. Ainda mais sendo por causa de um assédio sexual. Porque ao longo desse processo, na Câmara, o que eu mais ouvi foram pessoas tentando minimizar o crime, como se assédio sexual fosse uma coisa qualquer, uma banalidade, e, enfim, não afetasse a vida, por exemplo, da assessora que foi assediada. Kátia, com essa cassação do Marquinhos na Câmara, isso fortalece de alguma coisa o posicionamento da investigação da polícia, a questão da opinião pública também, que foi muito forte, assim, eu acho que a cidade inteira parou, outras pessoas de outros estados também tomaram ciência dessa situação toda, muitas mulheres que defendem as mulheres também levantaram essa bandeira e falaram, olha, tem a possibilidade sim de fazer justiça, não dá para desistir, eu fui assediada, deixa para lá, porque não vai dar em nada, ainda mais que a gente sabe que vive num ambiente prevalente, machista. Mas você acha que essa decisão dos vereadores muda alguma coisa no entendimento da polícia e sobrepõe algum tipo de pressão também à justiça? Olha, no que diz respeito à investigação em si, o que eu posso te dizer é o seguinte, é óbvio que eu vou pegar a cópia do processo, principalmente a oitiva das partes, né, de testemunhas, e vou juntar o processo criminal. Isso fortalece no sentido do conjunto probatório. Mas é inegável também que o caso, ele reforça aquilo que a gente sempre diz quando se discute qualquer crime contra a dignidade sexual, com crime contra a mulher. As mulheres precisam denunciar. E na minha fala, inclusive, na Câmara, né, quando eu comecei a falar semana passada, eu disse isso, que é muito curioso, porque numa empresa privada, né, quando é muito sério quando se tem notícia de um caso de assédio sexual. O superior hierárquico, a empresa responde por isso, é condenada por dano moral, não é uma coisa banal como querem dizer. E se isso acontece no ambiente, se isso é considerado grave no ambiente de uma empresa privada, imagina isso acontecendo e de algum modo se utilizando dinheiro público para isso. Porque claramente ela foi contratada, né, a intenção dele em contratá-la é porque ele queria outro tipo de serviço dela que não fosse aquele que ela prestava na Câmara. Então isso é uma coisa séria. E eu acredito sim que o exemplo dela serve para as outras mulheres se sentirem encorajadas, entenderem que a justiça existe sim. Infelizmente, o que aconteceu com ela tende a acontecer com outras mulheres durante um tempo, que é o linchamento moral. Esse linchamento moral é um negócio que até a mim me assustou, porque eu também li coisas horríveis. Mas se não tiver uma percussora, se não tiver uma pessoa para ser a primeira, para dizer, olha,
não pode acontecer, as outras não vão vir atrás, né? Então eu tenho ela sim como um exemplo de coragem, muito corajosa mesmo, e eu espero que pelo menos na Câmara isso nunca mais aconteça. Certamente. Kátia, fica aqui comigo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Feminino, porque eu quero saber da assessora que está aqui ao vivo conosco, se ela vai recorrer, se ela quer voltar à Câmara, quer voltar a ocupar esse cargo de assessora, quais são as responsabilidades do Legislativo. A Kátia também responde para a gente. Eu volto num minutinho só. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, estou conversando com a ex-assessora de Marquinhos das Bananas. Foi por conta da coragem dela, da luta dela, da busca de provas para contar para uma sociedade inteira que ela falava a verdade, para que depois as pessoas não ficassem na dúvida, será que, pelo menos no entendimento dos vereadores de Patos de Minas, Marquinhos das Bananas cometeu sim assédio sexual. Para a advogada também, não tem a menor dúvida. E é claro, a palavra dela, sobretudo, é extremamente importante. Mas sobre essa questão de provas, doutora Kátia, você acha, na sua compreensão, até defendendo aí mulheres que sofreram outros tipos de violência também, se ela não tivesse todas essas provas, a palavra dela, que pelo menos lá na escrita da lei é o suficiente, valeria de fato? Então, nas minhas alegações finais eu até falo sobre isso, porque é o seguinte: em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ela tem um valor maior. Porque, via de regra, você tem que ter prova para provar o que você está alegando. Mas o crime contra a dignidade sexual, normalmente ele é cometido o quê? Num ambiente mais restrito. A pessoa não vai assediar a outra na frente de outras pessoas, né? Então, a palavra dela, pelo menos na esfera criminal, teria um valor probatório um pouco maior, mas não seria suficiente. Tanto não seria suficiente que eu bato nessa tecla. Nós estamos diante de um caso que existiam áudios. Esses áudios, inclusive, foram ouvidos nas audiências, né, inclusive na última em que ele foi cassado, e ainda assim existe gente que questiona a palavra dela. Imagina se essa menina não tivesse gravado as conversas. Então, é uma situação, como eu posso dizer, muitíssimo complicada, porque eu sei quando a gente conversa com a vítima, a gente está falando desse caso, mas isso serve para qualquer caso nesse sentido. A gente conversa com a vítima, a gente acredita na vítima, até porque quando a mulher passa por isso, ela te dá uma riqueza de detalhes sobre o caso, que é só se ela for muito... tiver uma imaginação muito fértil para inventar tudo aquilo, e não cair em contradição, inclusive. Mas a gente sabe que ela vai passar por um sistema de julgamento, porque a justiça é machista, né, que é machista. Ela foi julgada de algum modo, porque assim... A gente tem que entender que na quinta-feira ela também estava sendo julgada. Porque se ele não é cassado, é como se estivessem dizendo, olha, ela está mentindo. E ali ela teve que convencer, querendo ou não, 15 homens e uma mulher. Ela teve que fazer com que 15 homens entendessem o quanto é traumático, o quanto é humilhante ter que passar por uma situação de assédio. E isso, obviamente, ela também vai ter que passar também pela parte criminal, no caso, pela diante da justiça. 4 vereadores votaram a favor do vereador, pela permanência dele, né? Me lembra o Lázaro Borges, João Marra, o Bartolomeu, qual foi o quarto? André. Itamar André. Te assustou a posição deles? Não, pela proximidade que eu via na Câmara com o ex-vereador, eu já imaginava alguns desses. Só, assim, nesse ponto que me surpreendeu mais foi o do Itamar, porque eu não via proximidade entre eles, mas os outros eu já imaginava, sim. Qual que foi o seu sentimento? Porque a Kátia coloca ali essa questão de
Você estava, sim, sob um julgamento e uma expectativa enorme. Qual foi o seu sentimento logo após a votação? Você que estava lá presente, ficou praticamente cara a cara com ele, acompanhou todo aquele desfecho ali, naquela tensão danada. Como é que você se sentiu? No momento, eu estava acreditando que ele não ia ser cassado. Eu, na verdade, nem sabia que o presidente da Câmara votava e minha conta não estava batendo. Mas na hora que eu vi que deu os 12 votos e que eles confirmaram que tinha cassado, para mim foi um alívio imenso. Eu não consigo nem explicar direito o que eu senti no momento. Eu só consegui chorar. Mas foi um alívio muito grande. Bom, você me disse que durante esse tempo de assédio, na primeira entrevista que a gente fez, eu te agradeço muito, porque essa é a primeira vez que a assessora fala depois desse julgamento e tudo. Então, te agradeço muito a confiança, porque aqui esse programa se coloca muito como porta-voz. E é muito importante a gente dar a repercussão devida e necessária para que todos entendam a dimensão disso tudo. Ainda mais quando até a Kátia fala, né, desse linchamento moral que você de longe esperava passar e sofreu um bocado. Mas a primeira entrevista que a gente fez, você me disse que durante esses 4 meses, ou durante um tempo até maior, você teve até que buscar ajuda médica por conta de tudo que passou. Hoje você está tranquila? Continua utilizando algum tipo de medicação? Dorme bem ou ainda está tudo muito latente? Eu estou melhor, assim, eu não estou tomando medicamento mais, mas continuo com acompanhamento de psicólogo e psiquiatra, mas eu estou bem melhor. Eu tive um tempo assim para esfriar minha cabeça, colocar as ideias no lugar e tentar recomeçar. Agora, dá para pensar em futuro? Você pretende acionar a Câmara judicialmente também, porque a gente sabe que é um cargo de confiança, mas é o presidente da Câmara que homologa. Então, você pretende acionar a Câmara judicialmente para buscar uma explicação se foi justo o que aconteceu com você? Eu ainda não tenho certeza nesse ponto. Eu não sei se a Câmara poderia recusar esse pedido dele de exoneração. Assim, não sei ainda se é possível, se cabe algum recurso nesse sentido. A gente falou da questão do julgamento de muitas pessoas, mas a maioria abraçou você. Então, foca nessas pessoas que te abraçaram e nas outras dá como não tem interesse. Acho que você já sofreu um bocado demais para se importar com um tanto de gente que faz um julgamento sem ter uma noção. E é claro, a gente vive numa democracia e as pessoas têm as opiniões diversas e do tamanho que for. Mas dentro da sua família, houve julgamentos? Como é que foi o entendimento e contar para aquelas pessoas que não sabiam? Não, até que para mim mesmo, diretamente para mim, não teve julgamento. As pessoas estão, assim, minha família está respeitando a minha situação, não está me apontando o dedo nem nada, estão me acolhendo, não estão assim, me culpando, não. Mas, na verdade, ninguém está falando assim, nesse assunto. Só quando tem uma novidade mesmo. A gente meio que deixou para lá, para não ficar remoendo muito. Durante o processo do trabalho da comissão processante, que investigava tudo isso, e mesmo após a votação, o Marquinhos te procurou alguém da sua família? Você sofreu algum tipo de ameaça? Não, ele não me procurou e não sofri nenhum tipo de ameaça.
ele procurou uma pessoa que a gente tem conhecimento em comum para apresentar o lado dele, mas não foi assim ameaçador, não chegou a falar que estava com ódio de mim, coisa nesse sentido, não. Ele quis realmente apresentar o lado dele, que é o que ele apresenta na defesa. E essa pessoa da sua família acreditou na versão dele? Não deu importância? Qual foi a reação? Não, ela disse que não quer assim, mais saber da história, porque ela está acompanhando tudo, né, na televisão, e ela disse que não quer saber. Para ela não vai fazer muita diferença mais. Agora, como está aparecendo tudo para todo mundo, não vai, só a palavra dele não vai provar a inocência dele. Kátia, essa questão que eu perguntei para ex-assessora de haver essa possibilidade de abertura de um processo contra a Câmara, de questionar se a atitude foi correta ou não, tem alguma clareza sobre isso? Alguma jurisprudência? Algo para amparar? Vocês devem acionar a justiça com relação a isso, não? Quando ela me procurou, e eu inclusive estudei o caso dela, eu deixei bem claro para ela. Falei, olha, o seu cargo, no caso, é de livre nomeação e exoneração. Né? Um cargo de confiança. Né? Então, existe um risco, isso eu já falei para ela, e falo para você muito honestamente, de não ser uma ação que possa ser exitosa em termos de dano moral contra a Câmara, em razão da natureza do cargo dela. Tá? Mas eu te confesso também que nós não conversamos a respeito ainda, né? Essa semana, só para você ter noção, eu vim aqui no escritório hoje só para falar com você, porque eu passei o dia todo meio que de cama. Te agradeço, a gente percebe. Não, imagina. Você está adoecida, mas melhora, viu, de coração. Estou bem febril mesmo. Mas é uma situação para ser estudada por quê? E eu já andei olhando alguns casos. Casos parecidos como o dela, tem um no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, não é uma situação corriqueira que a gente possa dizer, olha, é só usar essa jurisprudência. Não é. É um caso novo, tá? E assim, eu analisei o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, só na esfera criminal e, obviamente, na esfera eleitoral, porque ele foi cassado lá também. Então, eu realmente ainda estou estudando essa possibilidade e, principalmente, eu tenho que sentar com ela, conversar e explicar todas as possibilidades. Na esfera criminal, é um processo que ainda vai delongar muito pela sua experiência aí, Kátia? Acredito que não, tá? Porque, por exemplo, a diligência, a oitiva dela semana passada, inclusive, foi a pedido do juiz, né? Então, eu acredito que, bom, não dá para dar um prazo como certo, mas eu tenho a impressão de que até o início do ano que vem nós já temos uma solução para isso. Kátia, te agradeço muito a participação aqui no programa, te espero ao vivo, parabéns pela sua entrega, não só a esse caso, mas à luta das mulheres sempre, você é um símbolo também desse tipo de mulher aguerrida, que abraça causas e busca sempre a melhor alternativa, a melhor solução. Parabéns, que bom que existem pessoas como você, melhoras, e eu te espero aqui do meu lado na próxima. Te agradeço enormemente pelas palavras, inclusive, eu fico muito feliz, eu estou muito feliz pela minha cliente, eu fiquei mesmo, não nego, eu vi nos jornais, inclusive saíram advogada emocionada, e realmente eu fiquei mesmo, porque eu sei o que ela sofreu, eu sei o quanto foi difícil, né, e principalmente o que aconteceu semana passada significa para as mulheres da nossa sociedade. Então eu fico muito feliz, fico muito agradecida e eu te juro que numa próxima oportunidade espero estar melhor e poder estar aí ao vivo, tá? Amém. Vai estar sim. Estou aqui, em oração por você e por Obrigada. Você também. E refaço e reformo as minhas palavras aqui. Parabéns, você é um símbolo de uma luta de muitas, é uma voz que não se calou. Isso é gigante. São pessoas de uma força enorme, pessoas assim de um coração gigantesco e querem bem não só
próprio, sabe? Que pensa no outro também, porque poderia outra mulher também estar passando por esse tipo de situação, por esse tipo de questão, e você falou, não, chega, parou aqui. Parabéns pela sua coragem, pela sua luta. Obrigada. O que espera daqui para frente, já que tem esse processo? Preparada para continuar essa luta? Eu vou me preparando aos pouquinhos, né? Vivendo um dia de cada vez, tentando reorganizar a vida, que teve que dar uma parada, tomar outros rumos, mas eu tô otimista, assim, com a minha vida daqui para frente. Não só referente a esse caso, mas eu tô otimista, sim. E conta comigo. Sempre. Bom, agora eu vou para o intervalo, continuem aqui, ligadinhos, ligadinhas comigo, eu volto já. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, recebendo uma pessoa que eu gosto muito, mas muito, e para falar de um assunto também que me ganha, que é cuidado, que é harmonização facial. Todo mundo deveria fazer em algum momento. A não ser aquela pessoa que está tudo bem, está tudo certo, olha no espelho e tá ok. Mas a gente sempre tem a mania de chegar lá e falar, precisava de melhorar aqui, esse detalhezinho aqui me incomoda. E aí vem a doutora Bárbara Rocha com umas técnicas, porque são algumas técnicas, algumas possibilidades para melhorar, mas com um detalhe, com naturalidade, como a gente quer. Não é isso, doutora? Como vai? Tudo bem? Isso mesmo, boa noite, um prazer estar aqui. Gente, a Bárbara, ela já esteve aqui comigo há alguns anos, eu não vou falar quantos não, porque foi tipo alguns anos, mais de uma década. Mas ela estava com a gente aqui diretamente no programa, e eu fico muito feliz de ver esse mulherão aqui. Fez aniversário ontem, então ela vem comemorar com a gente aqui, uma profissional de sucesso. Então, obrigada pela sua presença aqui. Você não imagina como é que eu fico feliz de te ver tão bem. Eu que agradeço, estou extremamente feliz de estar aqui. Bom filho, a casa torna. Isso mesmo, essa casa aqui sempre aberta para você e você sabe disso. Mas então vamos lá, você deixou a televisão, partiu para a área da odonto, por quê? Bom, quando eu tinha 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma clínica odontológica, onde eu era auxiliar. E lá eu via pessoas chegando, muitas vezes chorando, de dor, com vergonha, muitas vezes pela perda de um dente. E elas saíam de lá sorrindo. Então, quando eu vi isso, eu falei, é isso aqui que eu quero para mim. É com isso que eu quero trabalhar. Era prazeroso ver isso tudo. Muito prazeroso. Ver essa conquista, né? E muda muito. Muda muito mesmo. É impressionante. A pessoa entra de uma forma e ela sai agradecendo, feliz. Então, isso aí não tem nada que pague. Então, aí eu me encontrei. E aí, como é que você encontrou o caminho da harmonização facial nessa sua jornada? Quando eu me formei, a harmonização facial ainda não era uma realidade na odontologia. E nós fomos conquistando nosso passo na harmonização facial. E eu tive a oportunidade de fazer um curso básico, mas eu não imaginava que eu iria gostar tanto. E quando eu vi o que a harmonização facial pode fazer na vida de uma pessoa, aí eu encantei. Continuei estudando, aprimorando, aprofundando. E foi paixão à primeira vista. E nessa busca de conhecimento, nessa caminhada, então, encantadora, de novas possibilidades, de fazer a pessoa sorrir de várias formas, o que mais te encantou? O que mais chamou a atenção nas possibilidades da harmonização facial? Olha, é poder devolver a autoestima. Porque a harmonização facial, ela devolve a autoestima não só para a mulher. Hoje em dia os homens se cuidam muito, e muito mesmo. E devolver o sorriso, porque a harmonização facial não é só a aplicação de um botox, um preenchimento, vai muito além disso. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, então ela ficou com deformidade, a harmonização facial consegue devolver isso. Ou então, na mudança do sorriso, porque os dentes influenciam também, né?
na face. Então, a harmonização facial devolve a autoestima. E isso, para mim, não tem preço. Você sabe, falando nessa questão do dente, quando eu estou conversando com a pessoa assim, ó, a primeira... Vocês já pararam para reparar? Assim, qual que é a sua atitude? Qual que é a primeira coisa que você olha na pessoa quando você vai conversar com ela? É o dente. Já estou conversando aqui, ó. Eu só vejo dente. Eu sou apaixonada com um sorriso bonito. Eu também sempre fui. E aí não adianta também colocar, como você está falando, colocar um monte de coisa e o sorriso não está em harmonia. Então, são os detalhes em conjunto que fazem de fato a diferença, mas é preciso fazer tudo de uma vez? Não, de maneira alguma. Até porque eu prezo muito pela naturalidade. Eu nunca gostei daquela harmonização onde a pessoa se olha no espelho e não se reconhece. Então, a harmonização facial, para mim, ela tem que ser... Para mim, eu acho que é o que deveria ser para todo mundo, uma construção. Então, devagarzinho, primeiro a gente conversa com o paciente, vê o que é a expectativa, o que ele deseja e vê se encaixa no que ele tem indicação. E vai aos poucos. Né? A gente faz uma análise e vai indo devagarzinho, construindo devagarzinho aquela harmonização mesmo. Então, quer dizer, a pessoa chega lá, a gente tem aqui algumas imagens do trabalho para vocês já visualizarem. Porque, às vezes, quando a gente fala de harmonização, a gente só pensa numa pessoa que já tem a pele mais marcada, só nessa questão do rejuvenescimento, a gente está vendo algumas imagens dessa forma, mas às vezes uma pessoa jovem que tem uma cicatriz que não gosta, que tem um detalhe, um nariz, o dente. Então, não tem idade para começar, dependendo da intervenção que tem que ser feita. Com certeza não. Inclusive, hoje, mais que nunca, a prevenção, né? O envelhecimento com naturalidade, você vai... Lógico, não tem como, gente. O envelhecimento, ele acontece. Mas hoje você pode envelhecer bem. Isso. Envelhecer com qualidade. Nós temos diversos tratamentos que promovem isso. Olha, essa aí é minha tia, viu? Sua tia? Minha tia. E olha que só tem 11 dias que nós fizemos esse procedimento. E esse procedimento, ele é chamado hoje, ele é muito novo. É o lift temporal ou mini lift, tem diversos nomes. Mas ele é maravilhoso, ele é chamado da plástica do século XXI. E é não cirúrgico. Ele devolve, ele reposiciona os tecidos da face, minimizando o uso do ácido hialurônico. Esse também. Esse também foram feitos os dois no mesmo dia, então tem apenas 11 dias. Gente, muito bacana isso. É muito legal. Então vale a pena a pessoa ir lá, tá insatisfeita, ou quer melhorar. Tá satisfeita, mas será que eu posso melhorar? Não tem nada que não pode ser melhorado, né? Com certeza. Ela pode ir lá e eu te garanto que ela vai sair muito feliz. Bom, a gente colocou aí Harmonize, Odontologia e Estética. Para quem não conhece, fica onde? Fica lá na Avenida Paranaíba, número 1847. Fica bem pertinho ali da Igreja dos Capuchinhos. Pouco tempo que está aqui em Patos de Minas? Tem 2 anos e meio já. Então já tem um tempinho de estrada. Tem um tempinho, sim. E de transformações. Isso, com certeza. Porque lá nós cuidamos do paciente, a gente não cuida de dente, não. A gente cuida da pessoa. E isso que é o diferencial da nossa clínica. Quando você chega lá, a gente não vai olhar só o dente da pessoa, a gente não vai olhar se é uma pessoa que vai fazer um botox, não. Lá nós cuidamos de seres humanos. Então, esse é o grande diferencial. Com Você certeza. olha para a pessoa e busca devolver para ela aquela imagem que ela ou devolver, né, ou entregar uma imagem que ela quer. Com certeza. Esse é o nosso diferencial. E outro diferencial que nós temos também é que lá na Harmonize, você não precisa sair de lá para fazer um outro tratamento odontológico. Porque lá nós temos as especialidades odontológicas, além da harmonização facial, e também trabalhamos lá com a depilação a laser. Uma coisa interessante para a gente falar também é que eu sei que agora, para quem quer ficar bem, para quem quer esse rejuvenescimento com naturalidade, ou busca ficar melhor do que já está, ela já deu a dica, é possível que isso aconteça sim. Há procedimentos e mais procedimentos, seja a pele mais envelhecida ou não. Eu sei que tem aí, vai rolar agora uma semana especial de harmonização lá na Harmonize. Como é que é?
Vai ter. A Semana da Harmonização, ela acontece só uma vez por ano. E eu escolhi o mês de novembro por 2 motivos. Para comemorar o meu aniversário e também porque está perto das festas de fim de ano, todo mundo gosta de dar aquela repaginada, né? E vai acontecer na próxima semana. Então, nós temos pouquíssimas vagas disponíveis. Quais são os tratamentos que são oferecidos? Nós vamos oferecer só na área da harmonização facial. Então, desde o botox, preenchimento, aquela técnica que eu falei agora do mini lifting, rinomodelação com fios definitivos, né, estruturação, quem tem aquele narizinho com a pontinha caída, quer dar uma fechadinha no narizinho, a gente vai fazer lipoaspiração de papada, mecânica, quer dar aquela marcadinha, aquela queixinho duplo. Para tirar mesmo? Tira mesmo. É a lipoaspiração de papada e o resultado é maravilhoso. Gente, eu já estou curiosa, quero ver mais casos, mais resultados. A gente só não mostra mais porque muitas vezes o paciente não gosta de se expor. Ele quer só ficar bonito ali e não quer contar o porquê não. A pessoa olha e fala assim, você está diferente, o que você fez? E muitas vezes é o que eu mais gosto. A pessoa te encontra e fala, nossa, você está bem, parece que você está mais nova. O que aconteceu? Menina, parece que o tempo não passa para você. A gente escuta assim, parece que o tempo não passa. Esse é o resultado que a gente quer, né? É esse E não mesmo. olhar e falar assim, meu Deus. Tem preenchimento. Tem alguma coisa a mais, né? O legal é a pessoa não saber, olhar, ver que está melhor e não sabe o que aconteceu. Eu prefiro assim. Mas nessa semana especial de harmonização, a pessoa tem que fazer alguma avaliação antes para saber o protocolo? Como é que é? Já que está aí, restam poucas vagas. Isso, tem pouquíssimas vagas. Então, as nossas vagas agora são só para procedimentos que muitas vezes sempre é bom fazer uma avaliação. Só para aqueles procedimentos que às vezes já estão acostumados a fazer, um botox, um preenchimento labial, que eu consigo avaliar e já deixar o tempo para a gente estar fazendo o procedimento. Então, sempre vou fazer uma avaliação prévia, porém, aqueles procedimentos que necessitam de exames laboratoriais, aí esse eu já nem tenho mais vaga não, porque a gente não consegue fazer avaliação, não temos mais horários até a semana que vem. Mas, ou seja, a pessoa que quer fazer alguma coisa, Entre em contato o mais rápido possível. Gente, e ela é difícil mesmo, tá? Realmente. Falando de experiência própria aqui, porque dada a competência, e a gente tem que escolher pela competência, viu, minha gente? O profissional que, de fato, debruça em estudo, preocupado com a integralidade da pessoa, com o bem-estar. É isso que ela falava. E ela tem uma agenda bem apertadinha mesmo. Graças a Deus, trabalhando bastante. Prova disso é o sucesso todo e você contando isso aqui pra gente e dando a oportunidade, festas de fim de ano chegando, é uma hora que a gente preocupa de acelerar os cuidados, mas dá tempo de fazer um procedimento e ter uma recuperação? Dá tempo, até porque a gente pede sempre fazer no mínimo com 30 dias. Então temos mais de 30 dias para as festas de fim de ano. E o melhor é que na Semana da Harmonização as condições são muito diferenciadas. O nosso conselho não permite a gente falar sobre valores, formas de pagamento, mas vale a pena conferir. Mesmo que a pessoa não faça o procedimento na semana, se ela fechar na semana do Harmonize, pode acontecer isso? Geralmente não, mas para quem às vezes falar que viu a gente aqui e falar, eu quero garantir minha vaga, a gente dá um jeitinho. Então pronto, hein? Já está dada a dica, já chora para poder fazer as intervenções que forem necessárias após. Os telefones também estão na tela para você anotar aí, tira dúvida, já liga lá, garanta esse horário ou esses horários que estão de fato terminando, aproveita, cuide-se, é o que a gente sempre fala, e cuidados também passam por essas questões, porque para o outro não pode ter, é muito pequeno, mas para você é gigante. E o que a gente quer é estar bem, né? É cuidar. E há essa possibilidade tão próxima, e ainda, olha aqui, uma profissional do meu lado com uma competência gigantesca. Com certeza, o importante é a pessoa fazer para ela, faça para você. Então, você que não conhece, Harmonize, entre em contato, agende uma avaliação, uma consulta, ou vai lá tomar um cafezinho com a gente, conhecer a nossa clínica, conhecer a nossa equipe. Nós vamos te receber com todo carinho e com imenso prazer.
Então, venha você e traga a sua família. Bárbara, a gente está no fim do nosso programa e eu pedi que as pessoas participassem conosco pelo Facebook para concorrer à Sexta com Patos de hoje. Chuta um nome aí, se tiver esse nome aqui. Chutar um nome? É. Lucy. Não. Não? Vinícius, um nome. Não. Mais um nome? Leandro. Não. Então, já que vocês estão ruins aqui de chutes, o Luiz está falando, não tem Maria que respondeu o recado. Eu vou dar o presente para quem escreveu um texto maior, que teve ali, ficou mais tempo escrevendo, tal. E foi até agora aqui, no meu campo de imagem, foi a Jaqueline Campos, que ela falou, estamos todas juntas nessa luta, você tem o apoio de todas nós mulheres, lutamos por mais respeito às mulheres. Gostei dos dizeres, gostei das palavras, fecha o nosso programa de uma forma sensacional. Gostou também da minha escolha? Gostei, com certeza. Então, Jaqueline, a cesta é sua, só passar aqui na TV para pegar a autorização, que a Copatos vai ter o maior prazer de te retribuir com muitas gostosuras. Doutora, esse programa é seu, volte sempre, quero ver tudo que você faz. Pode deixar, muito obrigada. Obrigada, viu? Bom, posso ir embora, Luiz? Chegou minha hora, porque eu por mim, eu fico aqui, ó, mais uma hora tranquilamente, mas parece que eu não posso. Então, ó, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente fecha o nosso espaço feminino com as palavras aqui da Jaqueline, né? Valorize-se, cuide-se, né? A gente acabou de falar aqui com a doutora exatamente dessa possibilidade. A gente teve, em instantes aqui, a voz de luta, de coragem. Se inspire nelas, seja no que você estiver passando. Empodere-se. Muito obrigada de novo pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo lá no seu coração. Tchau, tchau, viu? Odair Cardoso, como vai? Tudo bem? Boa noite. Olá, Ludmila. Boa noite. Tudo pronto por aqui para a gente poder fazer o NTV News e, claro, aguardando a sua presença, viu? Então tá, daqui a pouquinho eu estou aí. Muito obrigada a todos que curtiram aqui o nosso programa. Maria Célia Calçados e Roupas lá de Lagoa Formosa. Eu arrumei hoje no espaço super bacana com a Lu, com a Cris, com o Vitor. E é muito bom estar aqui nesse programa. E daqui a pouco também eu vou estar num espaço que eu adoro, que é no NTV News. Até já. Até.